Olá pessoal, boa tarde. Estamos aí iniciando mais uma live, mais um bate-papo entre amigos, né? Mais um momento nosso, em que eu vou receber aqui uma convidada muito especial que vai participar com a gente aqui da nossa live e com certeza vai trazer grandes informações para nós, né? Estou só esperando aqui a Gleice fazer parte da nossa live para a gente poder começar a nossa conversa. Bom, enquanto a Gleice não entra na live, seria interessante então a gente já começar a ver com vocês, né? Quais temas vocês gostariam que a gente tratasse aqui na nossa live? Deixem aí nos comentários, mesmo as pessoas que porventura vão assistir depois. Comentem, deixem sugestões, porque a gente vai buscar profissionais dessas áreas para poder vir conversar com a gente aqui, né, no nosso canal, na nossa página. Essa live vai estar no YouTube depois, tá? Nós estaremos lá depois no YouTube. E aí vocês vão poder assistir lá também, quem quiser. Pode se inscrever lá no nosso canal, Alexander Chaves, no YouTube. Eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito interessante aqui hoje. Hoje nós vamos trazer aqui uma psicanalista que vai trazer muitos elementos para nós, muitas informações e vai dar até dicas, né, ensinar algumas técnicas para que a gente possa passar bem por esse momento em que a gente está, nesse momento de isolamento social, a gente não está podendo muito sair de casa, mas eu tenho certeza de que a gente vai conseguir hoje trazer grandes informações e grandes dicas para que a gente possa realmente passar bem por esse momento. Que a Gleice acabou de entrar, vou adicionar ela na live aqui, tá, gente? E aí a gente vai já dar início ao nosso bate-papo. Vamos lá, já vamos iniciar agora que a Gleice com a Gleice. Oi Gleice, boa tarde. Primeiramente, muito Olá, boa obrigado aí por ter tarde. aceitado o nosso convite, participar com a gente aqui nessa tarde de hoje. Que bom que você pôde, né, estar com a gente aqui e vai trazer Que, aí grandes informações para nós na tarde de hoje. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante, vai ser uma conversa muito bacana. E como é o nome do quadro que está lá na nossa divulgação, é um bate-papo entre amigos, né? A gente já se conhece já há bastante tempo, já temos aí uma caminhada juntos dentro dos nossos trabalhos como palestrantes, como divulgadores, dentro da nossa área religiosa, e agora a gente expandindo isso para outros campos da vida, como tem que ser, né? Então, muito obrigado por ter aceitado. E eu já vou eu, começar, então, antes de você dar o seu boa tarde aí, já vou soltar uma pergunta, você dá o seu boa tarde e já começa respondendo. A dúvida de muitas pessoas é a minha também, que não sou um especialista. O que vem a ser a psicanálise? O que, que estuda a psicanálise? Né? Quais os campos da mente humana ela vai tratar? exatamente. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Alex, pela oportunidade. O áudio tá bom? Tá bom sim, eu estou conseguindo te ouvir bem aqui. Se alguém não estiver conseguindo ouvir, pessoal, fala que a gente tenta corrigir aqui. Então tá bom. Bom, a psicanálise estuda a mente humana. E a principal ferramenta da psicanálise é a fala, né? Freud, que foi o pai da psicanálise, ele diz que a psicanálise é a cura pela fala. Então, o grande objetivo, a grande investigação da mente humana para o psicanalista é justamente através da fala, é colocar o paciente para falar. E falar daquilo que ele consegue lembrar e daquilo que ele não consegue lembrar, a gente investiga através do seu inconsciente. Ah, tá. Então, o estudo da psicanálise é a mente humana de uma forma geral, né? Estuda todos os campos da mente humana através da fala, da conversa, né? Na verdade, quando você está com um paciente no seu consultório, quando você está atendendo a alguém, esse é o método de pesquisa que você usa. Você faz a pessoa falar, falar e ela vai inconscientemente, né, soltando vários gatilhos que ela tem e ali você vai percebendo. É isso mesmo? Tô seguindo o raciocínio Exatamente. correto? Exatamente. Tem coisa que ela fala naturalmente ali no campo do consciente e tem coisa que o psicanalista analisa pelos atos falhos, né? Às vezes a pessoa fala um sim quando ela estava querendo dizer um não, às vezes a pessoa está falando e troca um nome, por que ela trocou esse nome? Enfim, são vários sinais que a pessoa dá e que a gente vai pesquisando. Coisas que às vezes a gente não faz nem ideia, por exemplo, um esquecimento. A pessoa está ali contando uma história e de repente
normalmente ela fala de um esquecimento qualquer. Na verdade, por exemplo, estava me contando a história de que um amigo pediu um livro emprestado. Mas, nossa, acredita, já é a terceira vez, que vergonha, eu sempre saio de casa e esqueço de levar o livro. Já estou com vergonha de encontrar o amigo lá no trabalho, porque eu chego e ele fala, trouxe o livro? Ih, esqueci. Isso tudo são sinais que a gente começa a pesquisar e entender, mas por que você está esquecendo de levar o livro? Tem um motivo? Você quer emprestar o livro? Não, eu quero. Aí a gente começa a pesquisar e descobre que não, no fundo, ela não gosta de compartilhar, ela não gosta de dividir aquilo. E uma coisa que no campo do consciente não tem o menor significado, quando a gente mergulha um pouquinho mais fundo no inconsciente, a gente percebe que fala e fala muito. Eu vi você falar aí que Freud é o pai da psicanálise. Mas a Isso. partir do estudo que ele fez, surgiram outras linhas de psicanálise ou todo mundo segue mais ou menos a mesma linha ali, segue a linha que ele Não. estabeleceu? Existem linhas diversas. Eu, por exemplo, sou psicanalista freudiana, então eu sigo a linha de Freud. Mas aí a gente estuda também, estuda Lacan, estuda Jung, estuda Ana Freud, que foi filha de Freud, Melanie Klein, que foi uma psicanalista voltada para a psicanálise infantil. Então o leque é grande e aí não existe uma determinação. Você precisa ser um psicanalista desta ou daquela linha. Não, é por identificação mesmo, é aquilo que a gente mais se identifica, que a gente gosta, é o que a gente traz para a clínica. O que não quer dizer que também não tenham aqueles profissionais que façam um misto, né? Assim, olha, pega um pouquinho desse, um pouquinho daquele. Então, na clínica, a gente vai descobrindo o nosso próprio método, né? Baseado em tudo aquilo que a gente estuda. Eu admito, particularmente, quando eu comecei a ler um pouco, eu não sou psicanalista, nunca fiz o curso em psicanálise, nada, mas já li, já estudei sobre isso. No início, eu tinha um pequeno preconceito com relação a Freud, que eu achava que tudo ele levava para o cunho sexual, admita você. Depois de um tempo, eu fui percebendo o que ele realmente queria dizer quando ele falava de libido. Não necessariamente está ligado a sexo. É isso mesmo? Está ligado à vontade, não é isso? Exatamente. É aquilo onde a gente coloca o nosso prazer. E o nosso prazer não está ligado só ao sexo, mas você está coberto de razão, né? Que eu acho que no fundo, todo mundo que começa a estudar Freud tem essa impressão, mas só pensa nisso. E... mas depois a gente vai entendendo, inclusive tem ao longo do estudo, teve alguns livros que eu falava assim, gente, não, mas esse povo tá certo, esse homem só pensa nisso, não tem nada a ver esse assunto com sexualidade. Aí você avança um pouco mais no estudo e fala, mas não é que ele estava certo? Mas não é que realmente tem um pezinho ali? Justamente porque ao longo do estudo a gente vai mudando essa visão, né? A gente vai deixando de direcionar a libido da sexualidade, do sexo, para todas as demais atividades que a gente faz no dia a dia. Entendo. E agora uma dúvida que surge muito nas pessoas, né? Qual é a diferença de psicanálise para psicologia? O que que faz um psicólogo diferir de um psicólogo? Um psicanalista diferir de um psicólogo, por exemplo? Que isso é o que eu mesmo não sei muito diferenciar. E eu acredito que a maioria das pessoas que não sejam da área também não vão saber, a não ser que estudem, que se interessem pelo assunto. Exatamente. Não é um assunto assim comum que todo mundo tenha domínio mesmo, não. Mas o objetivo dos dois é o mesmo, é ajudar realmente a pessoa a ter mais qualidade de vida, ter uma saúde mental equilibrada, então os dois têm o mesmo objetivo. O que muda de um para o outro é o olhar, né? Então o olhar é que é diferente. O olhar do psicólogo ele é mais voltado para o comportamento, ele vai olhar mais os processos mentais daquela pessoa, e o psicólogo tem assim um leque de possibilidades, um leque de técnicas que aí ele oferece ao paciente ferramentas para que esse paciente, com essas ferramentas, possa ter uma transformação no seu comportamento e, a partir dali, ter mais qualidade de vida. O objetivo do psicanalista é o mesmo, fazer com que o paciente fique bem. Só que a ferramenta que o psicanalista usa é especificamente a fala. Então, como eu te disse, na psicanálise, a cura se dá pela fala. Então, é o foco. O psicólogo tem foco no comportamento. O psicanalista vai realmente
investigar a fala do paciente. Aí entra naquilo que eu já te falei, né? De ouvir aquilo que vem do consciente, mas investigar também aquilo que vem do inconsciente. Tá, Os entendi. dois, deixa eu só completar mais uma coisa. Tanto o Sim. psicólogo como o psicanalista, eles podem tratar de transtornos mais profundos, como a depressão, a síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Então, coisas que realmente são mais sérias e que, inclusive, precisam do acompanhamento do psiquiatra, que é aquele responsável por passar a medicação. Mas os dois, tanto o psicólogo como o psicanalista, também atuam em questões mais light, digamos assim, né? Ajudando num processo de autoconhecimento, num processo, assim, de desenvolvimento da autoestima, da inteligência emocional. Então, assim, na terapia, é possível abordar um leque bem grande de razões. Então, na primeira sessão que a gente tem com o cliente, ou paciente, aí às vezes as pessoas, mas é cliente ou é paciente? Tanto faz. Na verdade, quando a pessoa chega para a gente com algum transtorno, quase sempre a gente vai tratá-lo como um paciente, né? Mas quando a pessoa chega por uma busca de autoconhecimento, a gente não usa muito o termo paciente e sim cliente. Então é diferente. Por isso que na fala de vez em quando sai um paciente, de vez em quando sai um cliente. Mas na primeira sessão, o que a gente costuma observar muito? A gente pergunta para a pessoa, né, o que trouxe ela ao consultório, por que ela buscou análise, por que ela achou que para ela seria uma boa questão fazer terapia. E aí é dessa primeira sessão que a gente muitas vezes vai conduzindo toda a terapia, quando também muitas vezes a gente se surpreende, que ela trouxe uma demanda, mas logo em seguida ela traz várias outras. Então, realmente é um processo transformador. A pessoa melhora numa coisa e daqui a pouco ela quer trabalhar outra, porque, olha, eu vim aqui por essa questão, mas pensando bem, eu também queria trabalhar este meu lado de dificuldade, por exemplo, vim porque estou com algum transtorno, mas agora que já está legal esse transtorno, eu também queria trabalhar essa minha dificuldade de dizer não. Por que eu tenho tanta dificuldade de dizer não? Então, fazer terapia é realmente saudável, gostoso. Eu costumo dizer que todo mundo merecia fazer terapia. Então, assim, não necessariamente a pessoa tem que estar passando por uma crise profunda e aguda para procurar um profissional desse. Que é um outro preconceito que as pessoas têm. A gente já ouviu muito isso, agora está mudando um pouco. A gente percebe que aos poucos essa ideia está mudando, mas algumas pessoas ainda têm de que só, como é que é? Eu não sou maluco para procurar psicólogo, eu não estou maluco para procurar psiquiatra ou psicanalista. As pessoas têm esse preconceito ainda, muitas pessoas têm. Mas não necessariamente precisa se estar numa crise de depressão profunda, nada disso, para procurar esse profissional, não é isso mesmo? Exatamente, tem muita gente que busca o apoio, né, de um profissional de psicanálise simplesmente porque está passando por um conflito de relacionamento, às vezes relacionamento com a mãe, com o pai, né, está com dificuldade de relacionamento no trabalho, não está se entendendo bem com o chefe, está achando o chefe super autoritário e não se conforma porque todos os colegas gostam do chefe, mas com ele o chefe é autoritário. E aí vem para a clínica, a gente começa a conversar e muitas vezes descobre que não é que é o chefe que é autoritário, é que a pessoa está fazendo uma transferência, ou seja, ela tem algum problema com alguém que desempenhou um papel autoritário na vida dela, quase sempre pai ou mãe, e ela está fazendo uma transferência para aquele superior. E aí trabalha isso na clínica e normalmente resolve, consegue perceber e toca adiante. Então, não está diretamente ligado a questões patológicas. Não, pode ser realmente um processo de autoconhecimento, simplesmente. E um processo desse de psicanálise, ele é muito o tratamento é muito prolongado. Em quanto tempo a pessoa, lógico, indo, se dedicando lá nas sessões, consegue já começar a alcançar os resultados que ela almeja, né, que ela pretende? É normal que as pessoas já cheguem no consultório com esse questionamento, viu, Alex? Sim. Mas é difícil a gente determinar. E são coisas distintas também, porque, por exemplo, na psicologia, normalmente tem um prazo, a pessoa consegue, dentro de um padrão pré-definido, estabelecer que em 2, 3 meses a gente atinge resultados.
Na psicanálise vai depender muito daquilo que a gente vai descobrir na hora da escavação da alma, sabe? A gente começa achando que é por um caminho e de repente essa escavação pode nos levar até mais fundo. Como é uma pesquisa, é uma investigação do inconsciente, não dá para a gente determinar. O que a gente sabe é que normalmente um acompanhamento psicanalítico ele dura um pouco mais do que o psicológico, mas ele também é mais profundo, né? Mexe com aquilo que nem mesmo a pessoa quer admitir que tem. Então, tem um prazo, assim, difícil dizer. Cada caso é um caso. Sim, imagino que sim. Tá. Agora, a gente está passando por esse momento de agora, né? Que está complicado para todo mundo, as pessoas não estão podendo sair de casa, né? Muitas pessoas não se sentem incomodadas com isso, aí vão ter crise de ansiedade, né? Vão desenvolver outros sintomas, outras patologias que elas nem imaginavam que pudessem desenvolver, porque é algo que é algo imposto, não é algo voluntário, mais ou menos, né? Mas é a orientação que você tem que fica em casa. É diferente de uma pessoa que não gosta de sair de casa e para ela tá bom. Só que quando você coloca aquela palavra assim, ó, não saia de casa, fique em casa, já muda totalmente o cenário, porque não é uma escolha da pessoa. Tá? Tem que ficar por uma questão de saúde pública. Que dicas, né, você pode dar para a gente? O que você pode passar para a gente possa passar por esse momento com um pouco mais de tranquilidade, né? Um pouco mais de entendimento, um pouco mais de harmonia interior, né? Menos ansiedade, a ansiedade eu acho que é o gatilho para muitas outras coisas, né? Para a síndrome do pânico, para a própria depressão. Tudo começa com uma ansiedade, aquela coisa de que você não consegue resolver, as coisas não saem do seu jeito, não saem na sua hora, não saem no seu momento, isso tudo vai expandindo, né, de alguma forma. E o que você pode falar para a gente sobre esse momento que a gente está vivendo agora? Bom, em primeiro lugar, o que a gente tem que prestar atenção do que está acontecendo é um medo generalizado, né? Tá todo mundo tomado por um medo. E o medo não tem problema nenhum, na verdade, o medo é um sentimento natural que todos nós temos, faz parte até do nosso mecanismo de segurança, né? O nosso sistema cerebral tem esse mecanismo de defesa, que é o medo. O medo faz com que a gente fique alerta de um perigo. Então, todas as vezes que a gente está diante de algo que nos traz insegurança, o medo faz com que a gente tenha alguma reação, né? Uma reação de se defender, uma reação de fugir, enfim, uma reação, às vezes a gente fica até sem reação, mas ele mexe com a gente justamente para chamar a nossa atenção de que alguma coisa está nos colocando em risco. E hoje as pessoas estão se sentindo inseguras, e é uma insegurança real, né? São muitas as notícias que vão nos colocando a par do que está acontecendo e a gente vai tendo essa insegurança. Agora, o medo, ele em excesso, ele pode ser prejudicial, porque aí ele pode passar a vir, né, apresentar uma fobia. Então, a pessoa que tem um medo excessivo de um objeto específico, ou de uma altura, ou de ficar no escuro, ou de ficar trancado, isso é o medo que chegou no estágio patológico. Então, se tornou uma fobia e aquilo passa a prejudicar a vida da pessoa no dia a dia. Então, a gente precisa perceber que este medo generalizado, ele precisa de alguma forma ser controlado para ele não chegar nesse estágio de patologia. E aí é que entram dicas de como a pessoa começar a tentar enfrentar esse problema. O que a gente também não pode deixar de falar antes de dar alguma dica é que algumas pessoas já vinham apresentando sintomas, né, de medo, de insegurança, de ansiedade. O índice de depressão hoje está altíssimo. Quando a pessoa não tem depressão, ela tem transtorno de ansiedade. Não necessariamente o transtorno, mas ela sofre de ansiedade num grau qualquer. E por que tudo isso tem acontecido? Primeiro, pelo nosso ritmo de vida mesmo. Então, tem pessoas que, quando caem... Uma diferença básica entre a depressão e a ansiedade, que muita gente, às vezes, não para notar, é que a depressão quase sempre está ligada a um fator do passado. Né? Então, a depressão é uma melancolia, é uma tristeza, é um vazio existencial, é como se ela, para Freud, inclusive, a depressão está ligada a uma perda. Alguma perda que a gente teve lá atrás,
que ficou mal resolvida, um luto mal vivido, e quando a gente fala de luto, a gente não fala só de ter perdido um ente querido, mas um luto de uma perda qualquer, né? A perda de um emprego, uma mudança de cidade, enfim, qualquer coisa que nós tenhamos perdido pode nos causar, né, um gatilho para uma depressão, uma vez que a depressão está ligada com perdas. E a ansiedade, ela está sempre relacionada com algo do futuro, porque ninguém fica ansioso pelo fim de semana que já passou, concorda? Então a gente tem a ansiedade ligada a alguma coisa que está por vir. E quando a gente desenvolve uma insegurança grande do porvir, o nosso nível de ansiedade aumenta muito. Então, nós já tínhamos pessoas que estavam num quadro de ansiedade, num quadro de depressão, e que com este isolamento, isso se potencializou. Isso acabou ganhando um patamar de grandeza, né, que as pessoas não estão sabendo administrar. Então, uma dica bacana para a gente começar a pensar no assunto é assim, o que todos os órgãos competentes estão falando? Fique em casa. E o ficar em casa significa muitas vezes um isolamento. Um isolamento que vai causando na gente uma ansiedade do mas tá, fique em casa. Mas fique em casa até quando? Até amanhã? Até semana que vem? E se fechar o mês de abril e eu ainda tiver que ficar em casa? Então as pessoas realmente vão perdendo um pouco do controle desse fique em casa. Então, o que a gente precisa saber é que o ser humano, ele é um ser social. Ele tem a necessidade da vida em sociedade. E quando ele perde esse contato com o outro, ele realmente tende a não saber como lidar com essa situação. Então, a recomendação é que cada um de nós, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, busque uma forma de ficar em casa que nos dê algum prazer. E já que eu tenho que ficar dentro de casa, eu vou buscar fazer alguma coisa que me ocupe com aquilo que eu gosto de fazer. Então, essa é a primeira dica. Já que eu tenho que ficar, qual é a melhor forma de eu ficar em casa? Então, uma coisa que as pessoas têm feito em excesso em casa e que deveriam evitar é ter acesso a falsas informações, né? Falsas notícias. O pessoal tem tido um exagero de informações. Informações que chegam pelo WhatsApp, informações que chegam pelas redes sociais, pelos noticiários que a gente acompanha. Então, ter cuidado com este excesso de informação é muito importante nesse período, até porque tem muita gente sensacionalista. Gente, inclusive, que vem se beneficiando dessa situação que a gente está vivendo. Então, espalhando pânico, terror, estão tirando alguma vantagem. Só que enquanto eles tiram vantagens, outros se prejudicam demais. Então, cabe a cada um de nós dar um limite para isso, porque as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas façam. Certo? Então, se eu evito um pouco, se eu controlo um pouco esse excesso de informações, Gleice, mas aí eu vou ficar alienado. Não, não é uma questão de ficar alienado, é uma questão de escolher as fontes. Escolher fontes confiáveis. E também limitar, se eu pegar uma quantidade de informação no noticiário da manhã e outra no noticiário da noite, já está de bom tamanho, eu vou estar por dentro do que está acontecendo. Agora eu preciso estar o tempo todo lá no meu celular, né, navegando e sabendo o que o pessoal está falando. Uma outra dica boa para isso também é se proteger. Tá, eu não posso sair e tenho que ter alguns cuidados, orientações de lavar as mãos, de usar álcool em gel, de manter 1 metro de distância de algumas pessoas, quando eu, porventura, precisar ir comprar um pão na padaria ou ir ao açougue e comprar uma carne. Então, são cuidados que eu tenho que ter. Então, eu tenho que me proteger. Mas eu também tenho que proteger o outro. Eu também tenho que dar um apoio para o outro. Tem pessoas mais fragilizadas. Então, se eu percebo que eu estou com o mínimo de condição de ajudar o outro que está mais fragilizado, por que não? E às vezes, como é esse ajudar o outro se eu tenho que ficar distante? Graças a Deus, hoje o que nós estamos vivendo em pleno século XXI é uma situação que nos permite estar longe, mas estar próximos, como a gente está fazendo agora. Exato. Então, usar a tecnologia a nosso favor, tentar, né, se aproximar das pessoas com essa tecnologia.
Uma outra coisa também é em relação a quem está fazendo o tratamento. Gente, dica importantíssima para esse período. Você está sob qualquer tratamento médico ou psicológico, não interrompa. Busque entrar em contato com o seu médico, com a clínica, com o seu psicólogo, com o seu psicanalista. Tenta ajustar uma forma de não interromper o tratamento, porque isso também causa ansiedade nas pessoas. Meu Deus, eu parei meu tratamento. Nossa, eu tinha consulta marcada e não vou. Tentar, dentro do possível, porque serviços médicos são serviços essenciais, teoricamente não são para serem interrompidos. Então, tentar manter o seu tratamento de saúde em dia. Uma outra dica é fazer bom uso da tecnologia. Então, hoje, por exemplo, tem vários sites, várias plataformas permitindo que as pessoas façam cursos online, que assistam filmes, que assistam séries gratuitamente. Né? Isso foi muito legal, muito bacana, foi um gesto muito solidário nessa época, né, de tantos conflitos. Então, fazer um filtro, né? Poxa, deixa eu aproveitar o meu tempo de forma bacana, né? Tirando algum proveito disso. Uma outra questão para a gente não esquecer é que, nesse tempo de isolamento, muitas famílias estão se reunindo, né, todos em casa, o que nem sempre é o hábito, e aí fica aquela dificuldade de relacionamento, porque uma coisa é a gente encontrar rapidinho com o parente, com o marido, com os filhos, e outra coisa é a gente passar 24 horas grudados. Então, é exercitar a paciência, é exercitar o respeito ao espaço do outro, é entender que todo mundo quer usar a internet, e aí pode ser que o Wi-Fi não fique tão bom. Vamos fazer combinados. Minha avó já dizia que o que foi combinado, acordado está. Então, se nós combinamos, a gente está fazendo um acordo. Vamos fazer combinados para que não fique todo mundo ao mesmo tempo na internet. Ou vamos fazer combinados de ter horas específicas para utilizar a internet. É o respeito ao próximo, né? Ao espaço do outro. Tentar se manter produtivo, né? Porque se eu tô em casa, se eu não posso para o meu trabalho, se eu não posso para a minha faculdade, para a minha escola, será que é para eu ficar dormindo o dia inteiro? Será que é para eu ficar inerte o dia inteiro? Não, vamos criar uma nova rotina. Se não está dando para a gente ter a nossa rotina normal e há de ter um motivo maior para a gente estar passando por tudo isso, vamos tirar proveito, vamos criar uma nova rotina, vamos ter hora para as alimentações, para as refeições, né? Vamos ter hora para ter acesso às notícias, vamos ter uma horinha para arrumar a nossa casa. Quantas vezes a gente reclama daquele armário que precisa ser arrumado e que a gente nunca tem tempo? O Alex, você me interrompe, se eu estiver falando demais, a gente vai passando. Não, tá ótimo, continua. Não, tá ótimo. Se empolga, né? Tem muita coisa que a gente vive reclamando que não tem tempo para fazer, que bem que eu queria organizar a minha gaveta de tranqueiras. Olha, eu falando, inclusive eu tenho 2 gavetas de tranqueira para arrumar lá em casa e ainda não consegui. Mas é tentar realmente ocupar a rotina. Quem tem criança em casa, e hoje foi muito engraçado que eu falei para minha mãe assim, mãe, eu dou graças a Deus que a gente está passando por esse coronavírus e a gente não tem mais criança em casa, porque o pessoal tem que se virar nos 30, né? Porque as crianças são dinâmicas, né? Elas têm muita energia para gastar. Então, quem tem criança está tendo mesmo que pensar em 1000 coisas para distrair. Então, são brincadeiras, são leituras, são filmes, são desenhos, comer, que toda hora elas querem comer alguma coisa. E aí eu tenho visto que tem muita gente nas redes sociais compartilhando as suas experiências, até para dar sugestão para o outro. E aí, mães levando as crianças para a cozinha, para ajudar, para aprender a fazer um bolinho, um biscoitinho. Isso tudo é muito legal. Então, isso também tem que estar dentro da rotina. Porque também não dá para ficar o tempo todo só por conta das crianças. Então, é tentar organizar a sua rotina junto com a rotina das crianças. E os idosos? Para quem tem idosos em casa, também é preciso entender que eles precisam de atenção. Então, também reservar um tempinho para eles, conversar, ouvir, deixar eles contarem as histórias de que quando eu era criança, de quando eu era jovem. Deixa eles contar, faz isso também. E se o idoso não está aqui pertinho,
usa, né, a tecnologia, faz chamada de vídeo para que ele não se sinta tão sozinho lá na casa dele. Quantos vovôs estão sem a visita dos seus netos, né? Então, que pelo menos essa chamada de vídeo seja feita para diminuir distâncias. E, principalmente, reservar um tempo para a gente, né? Cada um de nós precisa ter o seu tempo, precisa ter aquele seu tempo. Você já fez tudo que precisava fazer, arrumou casa, deu atenção para as crianças, organizou a refeição. Tira um tempinho para você. São os cuidados, né? Com a sua higiene pessoal. Não é porque está em casa que precisa passar o dia inteiro de pijama, respeitando quem gosta, tá? Respeitando quem gosta. Mas agora é uma questão de saúde pública, né? Não é nem bom, né? Oi? Agora, como é uma questão de saúde pública, não é nem bom. Mesmo que a pessoa goste, não é bom que fique assim, né? Exato. Como é que você acha que o mundo vai passar por esse momento? Depois, quando que isso vai passar? A certeza que a gente tem nesse momento é que uma hora vai passar. A gente pode não saber quando. Pode ser daqui a uma semana, como pode ser daqui a um mês, 2 meses, não importa. Mas essa situação, uma hora ela vai abrandar, vai se normalizar e a vida vai voltar a funcionar normalmente. Como é que você acha que o mundo vai estar depois desse momento? Se vai estar melhor? Você acha que ele vai estar numa outra condição? As pessoas vão estar numa outra faixa de vibração de pensamento? Como é que você acha que vai estar o mundo depois disso tudo? Eu vou te dar uma resposta pessoal, aí não posso nem dar uma resposta como psicanalista, porque não cabe. Mas, assim, eu acredito que a gente não está passando por tudo isso à toa. Tem um propósito maior de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento para cada um de nós e para todos nós juntos, quanto coletivo. Eu acredito que está sendo doloroso para algumas pessoas este processo, mas também está fazendo com que as pessoas parem para rever as suas posturas, o seu comportamento. E isso é um processo de autoanálise, né? É um processo de mergulhar, né, em nós mesmos e perguntar: como é que eu estou agindo até aqui? Digamos que eu pegasse o coronavírus e morresse, ou, como nós costumamos dizer, e desencarnasse, né? Como que seria a minha ausência para os que ficaram? Como teria sido a minha passagem por essa vida? Será que eu consegui marcar positivamente este mundo? Será que eu consegui marcar positivamente as pessoas que vivem ao meu redor? E aí, se a gente ficar em dúvida da resposta, significa que a gente precisa, de fato, aprender alguma coisa com esse coronavírus. Com este isolamento, com este puxão no freio de mão, porque foi isso que aconteceu. A gente estava levando a vida sem viver o presente. A gente estava levando a vida numa ansiedade de querer sempre alguma coisa que estava por vir. A festa que vai chegar no final de semana, não, porque o mês que vem eu tenho não sei o que para fazer, porque no meio do ano, porque no segundo semestre, e parece que a ânsia era só pelo futuro, só pelo futuro. E aí a gente precisou ter este freio de mão puxado para a gente perceber que a gente estava num ritmo acelerado demais e perdendo oportunidades. E a oportunidade mais preciosa que a gente tem é o hoje, é o agora. Sim. Porque se a gente não aproveitar essa oportunidade de agora, será que vai ter futuro? Então, eu creio sim que vai ter boas mudanças. Eu olho com um olhar positivo. Olha, que maravilha essa conversa nossa aqui hoje. Tá? A gente já vai encerrando. Eu sei que você daqui a pouco tem um outro compromisso, tem, né? Está sendo bem requisitada hoje, que bom. Então também não vou te segurar muito mais tempo, que você precisa descansar a sua voz para outro compromisso daqui a pouco. Mas que bom que você aceitou nosso convite. E eu gostaria, então, que você falasse um pouco, assim, do seu trabalho, se ele continua, como a pessoa faz para te contactar, mas se você continua dando aí os seus atendimentos mesmo online, na mesma distância. Fala um pouco sobre o seu trabalho nesse momento. E como, se alguém aqui se interessou e quiser contactar você depois, como a pessoa pode fazer para te contactar? Ai, que bom. Bom, para me contactar, pode usar a própria rede social do Instagram, mandar um direct, aí eu mando meu telefone direitinho para a gente conversar sobre a análise. Estou mantendo os atendimentos normalmente, até porque, assim, boa parte dos meus atendimentos já eram online, porque eu tenho paciente no Canadá, eu tenho em Minas, eu tenho lá em BH, eu tenho no Espírito Santo, eu tenho em São Paulo. Então, assim, boa parte dos meus pacientes já eram online. Isso não alterou.
Os que eram presenciais, eu diria que 50% pediu para passar para online e estão fazendo de casa. Mas teve lá uma quantidadezinha, que até 50% não é uma quantidade pequena, que pediram para a gente manter o presencial, porque para eles isso dava mais segurança. E aí eu estou mantendo com intervalos bem espaçados de um paciente para o outro, tomando todos os cuidados de higienização, então tá normal. E uma coisa que aconteceu, e fica a dica para quem está acompanhando também, é que tiveram vários profissionais, né, da saúde mental se disponibilizando para fazer atendimentos gratuitos nesse período. Eu disponibilizei 10 vagas, graças a Deus, elas foram preenchidas assim, num piscar de olhos, e acompanhando essas pessoas nesse período, é minha forma de contribuição, porque nem sempre a gente tem condições de ajudar de outra forma, e tem sido bom para eles, mas tem sido muito bom para mim ter a sensação de que estou fazendo alguma coisa positiva no meio desse turbilhão de acontecimentos. Então, tá de pé o atendimento online, é super tranquilo, assim como a gente está batendo papo aqui, é um atendimento online. Os resultados são os mesmos que o presencial, até porque um paciente falou para mim assim, não sei qual a diferença, Gleice, por que as pessoas falam que não querem fazer online? Até parece que quando a gente está no consultório, você fica tocando na gente. Eu falei, realmente. É a questão de estar próximo, né? Vai ver, a pessoa sente falta da proximidade, não é isso? Pode ser. Então tem gosto para tudo. Alex, adorei, foi muito bom. Que ótimo, Gleice, também adorei. Eu acho que as pessoas que acompanharam aí também gostaram bastante, teve bastante gente acompanhando aí junto com a gente, que bom, que ótimo. Lembrando que essa conversa vai estar no YouTube depois, acho que a partir de amanhã ela já vai estar disponibilizada lá no meu canal no YouTube, Alexander Chaves, só colocar lá no YouTube que já é direcionado diretamente para o canal. Amanhã, às 19 horas, eu farei uma palestra aqui também pelo Instagram. Tá? Nesse período eu sei que muita gente sente falta, né? Que não pode ir à missa, não pode ir ao templo evangélico, não pode ir ao centro espírita ou qualquer outro lugar que costume ir para prestar o seu culto, aqueles que têm alguma fé religiosa. Então eu estou doando esse tempo também. Amanhã, às 19 horas, estarei aqui mais uma vez para mais uma palestra aqui com a gente. Espero que vocês compareçam, venham aqui assistir. Vai ser um momento também bem legal de encontro. Gleice, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. E sucesso para você aí no seu trabalho, nos seus atendimentos, né? Que eles aumentem ainda mais. E eu tenho certeza que você está fazendo um bem para muita gente, está fazendo uma diferença positiva na vida de muitas pessoas. Muito obrigado, hein? Uma boa tarde. Boa tarde. Tchau, gente. Obrigadão. Obrigado para todo mundo que acompanhou com a gente, que assistiu aqui. Agradeço muito mesmo a audiência de todos e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.